notte amor che di volta la parola amor che del già so il forse ebrio il mio destino per voi che lui se non vivrò re il fossile brio io non vivrò per niente resto morirò Para a inconformidade de um monte de gente, eu preciso dizer que considero essa senhora Mary Violet Leontine Price a mais completa soprano do século XX. Ela nasceu em Laurel, no Mississippi, em 1927. Foi descoberta e apadrinhada pelo grande barítono americano, aliás, baixo barítono, Paul Robeson, que endossou pessoalmente sua matrícula na conceituadíssima Juilliard School de Nova York. Ela foi a primeira afro-americana a se tornar prima-donna no Metropolitan Opera House, onde trabalhou em mais de 150 performances. Também foi a primeira negra a interpretar o papel principal de uma ópera no Alla Scala de Milão. Originalmente espinto, ela tinha uma amplitude vocal que ia do grave ao agudo, com tal facilidade que lhe permitiu interpretar Cleópatra, por exemplo, na célebre premiere de Antônios e Cleópatra de Samuel Barber. Leontine Price se retirou dos palcos em 1985 e dos recitais em 1997. Hoje, ela vive no Greenwich Village, em Nova York, aos 93 anos. Vida longa, senhora Price. Bem, vamos lá. O programa de hoje é sobre educação e eu convidei dois amigos muito queridos para tratar do assunto. Eu primeiro vou chamar minha confrade da Moca, ex-secretária de Educação de São Bernardo, minha companheira no MEC, presidente da Undime, que é aquela organização que reúne todos os secretários municipais de saúde em várias gestões, uma das mais renomadas especialistas em educação básica no país. Boa noite, minha amiga Creuza Repúdio. Boa noite, prazer em estar aqui. Muito obrigado. Quem tem amigo tem tudo. E é um prazer estar aqui para falar de educação. Que delícia. Bom, para entrevistar, me ajudar nesse programa com a Creuza, eu chamei um dos mais competentes repórteres, jornalistas, estrela ascendente na Folha de São Paulo, que nasceu no Carrão, mas agora está morando na 403 Sul, em Brasília, está se adaptando lá. Bem-vindo, Paulo Saldanha. Olá, Nuzio. Obrigado pelas palavras carinhosas aí. Obrigado. E oi. Carinhosa não. Eu não faço média nesse programa. Então, gente, vamos conversar sobre pandemia e educação. Creuza, começo com você. A educação vai sobreviver à pandemia? Pelo bem do país, ela precisa sobreviver, né, Núzio? Até porque eu imagino que depois dos hospitais, dos postos de saúde, dos hospitais de campanha, a nova frente serão as escolas, né? A gente precisa, e como em todas as guerras, países que conseguiram melhorar e se desenvolver, investiram em processos de educação. O Japão mesmo, antes de reconstruir casas, reconstruiu escolas. Eu acho que é importante você destacar, acho que é essencial a gente falar sobre isso, porque será uma reconstrução do processo de aprender, do processo de ensinar e do que vai ser a educação dos próximos tempos. Mas como é que vai ser, Paulo, você que está aí em Brasília? Aprovação compulsiva? Como é que vão medir os alunos esse ano? Todo mundo vai perder o ano? Como é que vai ser? Assim, esse desafio que as redes de ensino estão enfrentando agora, as escolas particulares também, é uma coisa não estava planejada, é algo totalmente fora do que se esperava de fazer, né? Então, por um lado, enfim, os desafios que são colocados para as redes agora são desafios que ninguém estava esperando. As escolas têm que ficar fechadas e ninguém sabe muito bem o que fazer. Então, se não existia um movimento de ter
enfim, uma infraestrutura, uma técnica, você ter uma política pública preparada para esse momento. Então, eu acho que tudo que está vindo de um jeito bastante improvisado, né? Acho que o prejuízo vai ser enorme em qualquer sentido, né? Se for ter retomada de aula, se for aprovar ou reprovar as pessoas, enfim, o prejuízo já é gigante, né? O que está se fazendo de educação à distância são formas de tentar reduzir esse prejuízo, mas eu acho que tivesse um movimento mais forte de articulação nacional, ou seja, uma liderança nacional, né, para decidir conjuntamente com as redes, eu acho que a gente tem uma chance maior de se planejar, ou para estender o ano para o ano que vem, enfim, fazer alguma coisa. Ainda é muito incerto, né, quando vai acabar essa pandemia. Então, também acho um pouco cedo para a gente tomar uma decisão, né, porque o país toma uma decisão de reprovar todo mundo ou aprovar todo mundo. O problema é que está faltando uma organização nacional, aí, uma coordenação nacional, para que a gente consiga planejar, tanto do ponto de vista pedagógico, também como vista financeiro, né? Creuza, o Paulo enrolou e não disse. Tem saída para essa crise na educação? Tem que ter, tem que ter. Eu vou na linha de algumas coisas que o Paulo falou. Eu sou absolutamente contra reprovar. Nenhum país no mundo que passou por isso, ao contrário, criaram mecanismos para evitar a reprovação. Agora, é importante manter o vínculo. Eu acho que essa questão da educação à distância, a gente só mostrou o que o Brasil precisa fazer, coisas que a gente vem falando há muito tempo. Para mim, é muito complicada a questão financeira. Toda essa ajuda, para vocês terem uma ideia, né? Toda essa ajuda que está sendo liberada para estados e municípios não tem a obrigatoriedade da vinculação com recursos para a educação e para a saúde. A gente já vai ter uma diminuição de Fundeb por conta de arrecadação. Vai ter uma diminuição dos 25. Você tem, em São Paulo, por exemplo, quase 3.000 transferências de alunos da rede privada para a rede pública. Nós vamos entrar num colapso e não votamos o Fundeb. Quer dizer, a gente tem uma série de coisas que articulam a educação, que tem que fazer para a educação funcionar e a coisa não anda. Só se você me permitir... Só me permitir, que eu não tinha entendido muito bem a pergunta por conta de uma falha de áudio. Eu acho que a preocupação maior, talvez, não seja nem se reprovar ou aprovar, que também eu acho um absurdo esse sistema de reprovação que tem no Brasil. O desafio maior é evitar que mais alunos abandonem a escola, né, depois desse período. Eu acho que esse é o maior desafio do país, é manter os alunos nas escolas, né? Mesmo que tenha esse prejuízo de aprendizado que vai ter, a perspectiva de aumento de abandono e evasão ela é gigante, né? E até agora as redes, o governo federal em geral não está muito bem preparado para isso, não. O governo federal não está preparado para coisa nenhuma. Agora, Creuza, Fundeb, como é que vai ser? Não tinha que votar esse ano? Tem que votar. Tem que votar. Diferente do que as pessoas imaginam, quando a gente teve a votação da Previdência, independente se tivesse votação ou não, a Previdência ia continuar, concordando ou não com ela. A questão do Fundeb é que 30 de dezembro ele se encerra. A partir de 1º de janeiro, 80% dos municípios nesse país não conseguem pagar salário de professor sem Fundeb. Então, ou o Brasil faz isso, ou o sistema público de educação entra numa crise de proporções, eu acho, inimagináveis. Né? Há um acordo, eu participei de algumas reuniões, muitas contas estão sendo feitas, né? O governo federal precisa ampliar sua parte, desde lá de trás a gente briga por isso. Agora, a Câmara e o Senado têm a obrigação para evitar alguma coisa ainda pior do que a pandemia, é todo mundo sem escola e sem condição de trabalho. Né? Vocês imaginam tudo o que está acontecendo, a questão do distanciamento, como é que vai pagar professor, se tem escola que não tem banheiro nesse país, a gente vai falar de lavar a mão, de usar álcool gel. É uma coisa meio doida, né? Eu ia fazer outra pergunta. E o cronograma das bases nacionais curriculares também foi para as calendas nessa altura, né?
Eu espero, sinceramente, que não. O Brasil estava lá no Plano Nacional de Educação, né, Núzio? Não é uma coisa que alguém inventou. Tem muita coisa que precisa ser feita e uma delas é o financiamento. A segunda coisa, e não menos importante, é um currículo para o Brasil. Tem coisas ali que eu não concordo, né? E eu acho que por isso a gente vai ter revisão, mas é importante ter uma base. E, na linha do que o Paulo estava falando, a questão de garantir direito, né? O número de crianças que tendem a abandonar a escola é muito alto. E são as crianças negras, as crianças pobres, as crianças de assentamento, de áreas rurais, porque não vai ter condição de voltar para a escola. Então, mais do que nunca as redes, e quando o Paulo fala de uma coordenação, é isso. A Undime, o Concede, o MEC precisa sentar e estabelecer políticas. É isso. O MEC é o indutor do processo. E os executores são estados e municípios. Hoje a gente vê cada um cuidando da sua rede, tentando sobreviver, enquanto o MEC está preocupado em bater ou em prender outras pessoas, né? Me parece assim algo meio confuso. Porque... Fala, Paulo. Só comentando em relação aos currículos, né? Os currículos da educação infantil e ensino fundamental eles já estavam mais adiantados aí nas redes, né? As próprias redes já estão, a maioria das redes municipais em conjunto com as redes estaduais já tem construído os seus currículos, já passaram pelos conselhos. Acho que o problema maior é o ensino médio, né? Cujo processo tinha que ser mais acelerado desde o ano passado, mas com o governo Bolsonaro, esse financiamento, esse apoio do MEC para a implementação dos currículos do ensino médio ficou bastante prejudicado. E agora começou a pandemia, você desestruturou bastante. Acho que essa é a parte mais atrasada aí dos currículos, né? A parte do ensino médio. O ensino médio é sempre o problema. Todo o problema desse país se chama ensino médio. Não tenha dúvida disso. Aliás, até as bases curriculares do ensino médio são as mais conturbadas. Porque aquele itinerário formativo, Creus, aquilo é um delírio. Como é que vai aplicar um itinerário formativo num país tão disperso como o Brasil, onde na maioria das cidades só tem uma escola? Como é que você vai dar opção para o cara fazer um itinerário formativo? É uma coisa meio doida, não é não? Não, e às vezes você tem município, e essa era uma preocupação, né, em como viabilizar, sendo que boa parte dos municípios tem uma escola de ensino médio, quer dizer, você tem lá um leque. Eu digo assim, que o patinho feio é o 6º ou 9º ano, que a gente tem poucas políticas voltadas para o 6º e 9º ano, e a gente tem um número de defasagem idade-série que ultrapassa 40%. O que é isso? Os meninos deveriam estar no 6º, no 7º, no 8º ano, e ainda estão lá no Fundamental 1. Então, a gente tem um atraso, né? Então, o patinho feio é o 6º ou 9º ano e a complicação vai para o ensino médio. Quer dizer, você vai reduzindo a chance dos meninos e meninas conseguirem terminar pelo menos a escolaridade obrigatória. Eu era presidente da Undime, né, Paulo, quando a gente lutou tanto para ter escolaridade obrigatória dos 4 aos 17 anos. Essa foi uma vitória, conseguir financiamento e conseguir a obrigatoriedade. E a gente vai se perder por falta de qualidade na implementação da política. E aí o Sistema Nacional de Educação faz falta, tem uma série de coisas que a gente não fez, a lição de casa, e agora, além de não fazer, destrói o que estava feito. Ô, Cleusa, você falou do Fundamental 1, do 6º ao 9º, e eu me lembro quando nós trabalhávamos no MEC, o Paulinho ainda não estava em Brasília, mas uma das coisas que a gente comentava muito é que nessa passagem, o estudante, a criança brasileira, ela tem problemas de adaptação, né? Como é que resolve isso? Como é que sai do 5º ano para a 6ª série? Como é que é essa passagem? Então, eu vejo 2 problemas, né, Núzio? A gente, já naquela época, tinha uma preocupação grande de investir recursos e formar professores. A gente tem um problema estrutural, que é não ter professor especialista no número suficiente que a gente precisa. Depois, a gente tem meio um limbo, né? O Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, parte está com os municípios, mais ou menos 49%, e parte estão com os estados. Então, vira meio terra de ninguém.
né? Quando eu converso hoje com os secretários de educação, fica assim, não, mas está lá no estado, não, mas está aqui no município. Então, estabelecer todos esses critérios e políticas, e quando a gente olha para as fundações, que hoje é lá onde eu estou, poucas têm políticas voltadas para o sexto ao nono ano. Então, a gente tem um gap, seja de programas públicos, seja de investimento privado, e aí vai ficando o patinho feio. A gente faz um esforço danado, basta olhar aquele mapa do IDEB, o primeiro IDEB e o último IDEB 2017, o quanto o Brasil evolui do primeiro ao quinto ano, avança, e a gente começa a melhorar no Fundo 2, lá no começo, faz uma estagnação e começa a descer a ladeira. Quer dizer, a gente consegue fazer com que as crianças desaprendam. Então, para mim hoje, se você perguntar, o ensino médio é complicado, para mim hoje, um foco muito grande de preocupação é do sexto ao nono ano, mas muito grande, não é pouca coisa. Quase 40% dos meninos e meninas não estão aonde deveriam estar. Isso é o caos, custa muito dinheiro isso. E as pessoas não entendem que se o sexto ao nono ano for aos trambolhões, o ensino médio vai ser um desastre. Né? Não adianta investir não lá como. se eu não conseguir fazer chegar. Não tem como passar por aí, né? Agora... Não tem políticas, né? O Brasil não tem um histórico de políticas, né? Para essa faixa etária, não. Mas o patinho feio, quem leva a culpa é sempre o ensino médio, porque eles não veem que o aluno, para chegar no estudante, para chegar no ensino médio, ele tem que trazer um background de conhecimento para poder se desenvolver. Aí ele empaca no Fundamental 2, e aí querem que ele faça a equação de segundo grau. Não vai fazer. Se ele não aprendeu álgebra, ele não vai fazer equação de segundo grau. E não adianta. E não há o que fazer. Pode tentar métodos os mais malucos, que se ele não aprender álgebra, ele não faz uma equação. Isso é primário. O que a gente chama de pré-requisito, né? Por isso que a base era importante. Acabar a desculpa de quem tinha que ter dado era aquele ou era esse, né? A gente sempre bateu e ainda bate na questão da formação dos professores. Os professores especialistas, né, que são aqueles das áreas do conhecimento lá, fortemente do sexto ao nono ano, a gente tem um apagão de professor de matemática, a gente tem apagão de professor de química, e o número, e quando a gente mudou o censo, Núzio, tinha muito para levantar essa questão. Porque antes a gente só perguntava no censo se o professor tinha formação em nível superior ou não. Quando a gente especifica e começa a perguntar qual a sua formação e se ela é a mesma para a área que você trabalha, é que a gente se surpreendeu e viu que a maioria dos professores não são formados nas áreas para as quais ele dá aula. E esse é um nó. Se você não sabe matemática, você não ensina matemática. Tem professor que não sabe fração. Como é que ele vai ensinar a fração? Então, a gente tem um problema sério anterior e muitas vezes em mesa de discussão, aí a gente briga com quem está nas universidades privadas pela baixa qualidade da formação. E são elas que formam a maioria dos professores, né? Então, fica aquela roda assim, a gente vai girando e não sai da confusão. É isso. E não pega. Nós fizemos várias tentativas, né, Creuza, para chamar os professores para a formação adequada, para dar curso que colocassem ele na área que ele era formado. Mas é um problema, né? A gente nunca conseguiu realmente atingir esse público. Eu ia te perguntar isso. Qual é o problema com os professores? Por que a gente não conseguia ter um diálogo direto com eles? A gente falava com todos os setores da educação, mas os professores sempre tinham uma desconfiança, um problema em cima da gente, não era, Creuza? A questão é que, às vezes, a interlocução ela é complexa e, por não ter um sistema nacional, os professores são dos estados e dos municípios. Né? Como é que você conversa com uma categoria tão grande, né, e, ao mesmo tempo, tão diversa? Então, essa preocupação com a formação e reconhecimento, os professores e quem trabalha com educação sabe o marco que foi você ter um piso. Sim. Esse foi um passo importante
para você reconhecer, olha, entendemos que vocês são essenciais num processo, mas todo mundo, o Paulo acho que lembra disso bem, que luta que foi conseguir aprovar piso nacional de salário. É assim, todo mundo acha professor importante desde que ele não ganhe muito, né? E desde que ele não incomode demais. E aí a gente fica com um nó, né? Professores que não têm a formação adequada, basta ver quem é que hoje quer ir para a pedagogia, quem é que quer ir para as licenciaturas. Né? E aí a gente consegue entender todo esse processo. Não sei se o Paulo concorda, ele gosta muito de fazer as contas, de saber o que está formando, para que está formando, né? Eu acho que é mais natural, quando você olha das oportunidades que eu visitei escola, eu também estudei em escola pública, não tão recentemente, mas me formei aí no ensino médio em 2001, 2000, professor, né? Esse é o problema, né? Não só o professor é mal formado, mas não tem número suficiente, tanto porque principalmente por conta das dificuldades, das dinâmicas regionais, né? Então, você vai pegar uma cidade como São Paulo, no centro da cidade, nas escolas mais bem localizadas, você vai ter os professores, nas periferias você não vai ter, ou você vai ter o professor lá, mas ele tem problemas de chegar até a escola, ele tem outros empregos, né? Às vezes atua em redes diferentes, então escolhe faltar numa rede para comparecer na outra. Você tem um índice de absenteísmo muito grande que as redes públicas não conseguiram combater, que o Plano Nacional, por exemplo, de Educação também não atuou nesse sentido. Então, você tem dados de São Paulo, que eu me lembro que fiz uma reportagem há um tempo atrás, era coisa de 30, a média de 30 a 40 dias, na média de todas as redes públicas do Estado, né, a estadual e as municipais, de ausência do professor. É um número muito grande. Então, você tem uma dificuldade, que aí é aquela coisa, eu acho que é uma atuação que faltou, que é uma atuação que tem que ser de formação, carreira e salário, né? Não dá para fazer uma atuação para mexer na questão docente se for isolado. Vamos fazer um programa só para formação de professores, e aí, se ela não tiver aliada à questão de formação, à questão de carreira, ela fica com você tem um desafio muito grande, né? E a questão salarial é muito importante até pensando a longo prazo, né? Porque você não consegue atrair os alunos mais talentosos do ensino médio para se tornarem professor, né? Então, com uma carreira que tem um status social muito baixo, os piores alunos, isso com pesquisas a gente mostra, né, em relação ao ENAD, por exemplo, a própria nota do Enem, as notas de corte dos cursos de licenciatura e pedagogia são as mais baixas no SISU, mesmo nas públicas, né? E nas particulares nem se fala, enfim, os menos talentosos ou menos dedicados, em geral os mais pobres, que têm maiores dificuldades, acabam escolhendo a carreira de professor por uma questão de quase pleno emprego, né? Enfim, você tem as redes públicas, elas oferecem emprego para essas pessoas, mas você tem todo um sistema descoordenado, né? Então, acho que o problema... E aí o aluno fica como vítima, né? Dependendo de onde ele está, e a maioria está nas periferias ou está em cidades pobres, ele não tem professor, né? Então a questão de formação do professor é muito importante, mas ela é uma parte do problema. Porque, acho que maior, eu me lembro como aluno da rede estadual de São Paulo, de todas as semanas, de 2 a 3 dias, ir embora mais cedo, porque não tinha professor. E essa realidade, ela continua. Tem algumas coisas que mudaram, porque eles colocam um professor que não é. Eu, quando vou visitar escolas, até eu fiz um trabalho muito grande de visitar algumas escolas para entrevistar crianças. Era muito curioso quando eu estava numa sala e a gente ficou acompanhando algumas aulas. A criança, obviamente, tem mais experiência nisso do que eu, mas quando você acompanhava uma aula de que o professor é o professor daquela sala, e na sala na frente, na mesma escola, com o mesmo projeto pedagógico, uma escola, era um céu, no caso, muito legal, na sala da frente era uma professora que era substituta. Ou seja, a professora tinha tirado uma licença médica e tal. Assim, a mesma sala, era a mesma escola, as duas salas, uma na frente da outra, as mesmas idades. A aula é completamente diferente, né? O professor que é o professor daquela turma, ele tem todo o domínio dos alunos, ele conhece os alunos. O professor que está como substituto, ele chegou ali totalmente perdido, né? Não tem currículo, enfim. Então, assim, essa questão da qualidade do ensino e do aprendizado em geral, ela tem uma questão estrutural mais complicada do que a gente consegue, geral,
Bom, gente, eu vou... Paulo, você vai me dar licença? Eu vou, nesse momento aqui, fazer um intervalo. E a questão de salário para outro momento. Paulo, eu vou fazer um intervalo agora para colocar o quadro da minha filha Nina, que vai ensinar a gente a fazer um morrito. A gente já volta já. Oi família, tudo bem? Hoje vou ensinar para vocês a fazer um clássico super refrescante, o morrito. Assim como outros coquetéis, o morrito tem várias histórias e várias lendas. De acordo com o escritor Ernest Hemingway, o almirante inglês Francis Drake ancorou seu navio em Havana, Cuba, em meados do século XVI. Ele ficou maravilhado com as opções gastronômicas de Cuba e durante uma festa ele decidiu juntar aguardente com lima e hortelã e batizou o drink como El Drake. Mas por que morrito? Morrito é o diminutivo de morro, que significa encanto ou feitiço, que é exatamente esse efeito que o drink causa nas pessoas. Como o Drake era um homem sofisticado, tinha especialidades em bebida, ele decidiu então substituir a aguardente por rum, a lima por limão e assim criou o morrito. A gente vai precisar de rum branco, hortelã, calda de açúcar, mas pode ser açúcar também, limão espremido e clube soda, ou água com gás. Para fazer a calda de açúcar é muito fácil. Você precisa de 2 partes de água e 1 parte de açúcar, não mexer e deixar lá até que vire uma calda. Se você quiser usar o açúcar refinado, não tem problema, é só você usar 2 colheres de açúcar. Mas é melhor você usar a calda de açúcar porque dilui mais fácil dentro do drink. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as folhas de hortelã no copo. Eu vou colocar 30 ml de suco de limão espremido. E agora eu vou colocar 15 ml de calda. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. E agora eu vou colocar esse Havana Negra 3 anos aqui, vou colocar 60 ml. Eu vou dar uma mexidinha agora. E vou completar com gelo. E agora eu vou completar com 30 ml de clube soda. Eu vou dar uma mexidinha final aqui, ó. Ele ficou um pouquinho mais amarelado, porque a minha calda deu uma caramelizada, mas não tem problema, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Eu vou finalizar com um raminho de hortelã. E tá pronto o nosso morrito. Vou deixar o modo de preparo, os ingredientes, tudo na legenda e espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima receita. Saúde! Bom, voltamos. Eu normalmente nesse período, o Paulo Creuza, eu faço uma indicação de 2 filmes, né? E eu vou começar indicando, já que nós estamos fazendo um programa de educação, uma produção de 1991, estrelada por Sidney Poitier e Burt Lancaster, foi o último filme dele, escrita e dirigida por George Steven Jr. O filme chama-se Separados, mas Iguais. Não sei se vocês viram. Por conta da reivindicação de um diretor de uma escola rural negra, que queria um ônibus escolar, um problema que nós conhecemos bem, né? Queria um ônibus escolar para transportar seus alunos. O caso foi parar na Suprema Corte e depois de 5 anos, graças ao trabalho impressionante do advogado Thurgood Marshall, a segregação escolar foi considerada inconstitucional. Solta o trailer aí, Sérgio. Dirt poor and little or no education. A young lawyer helped to change it. The story of a man who opened the doors of equality and would sit on the Supreme Court as America's first black justice. 3-time Oscar winner Sidney Poitier stars as Thurgood Marshall, who challenged segregation and gave every child an equal chance. Your county spends $179 per year for each white child, and only $43 for each colored child. That's not equal, and that means it's against the law, pure and simple. I'm asking these people to risk their jobs and their safety. That's asking a lot. My house is burning down!
You've got to stop it! It's gone too far. We're not turning back. Sudden integration could turn out to be the worst thing for the cause of the Negro. To fight, to strike down segregation. Separate but equal has been upheld by the court 7 times. What kind of law is this? The Clarendon County school case has become a problem. If we don't push, who will? If you take the case, it will appear that you are against the Negro. I've argued 138 cases in that court. In 50 years, I've never taken a case because it was popular or unpopular. This is 1952. People are used to living and doing things a certain way in our part of the country. Nearly 100 years. You can't expect people to change overnight. Feelings run too deep. I believe it's wrong. Wrong for 9 men in Washington to tell a man in South Carolina who his daughter ought to sit next to in school. I'm going to take this case, and I'm going to win it. There will be hostility and probably reprisals. But the law is on our side. No state shall deny any person the equal protection of the law. Separate but equal. A Republic Pictures production. O segundo filme é um clássico moderno alemão, chama Die Welle, ou se preferirem, A Onda. É um filme dirigido por Henning Gensel e é inspirado no livro homônimo de Todd Strasser, que relatou uma experiência social chamada A Terceira Onda, que foi realizada pelo professor de história americana Ron Jones. Não é uma ficção, aconteceu mesmo. Um professor decidiu provar, com um modelo didático, no mínimo insólito, que um regime autoritário e autocrático poderia facilmente tomar a mente dos alunos. Eu acho que vocês viram esse filme, né? Porque é bem atual, eu diria. Solta lá o filme, Sérgio. Ich will hier gar nicht weg. Lass im Abi erstmal irgendwo studieren. Ich weiß noch nicht mal was. Morgen. Was versteht man unter autokratischen Staatsformen? Diktatur vielleicht? Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu aufgeklärt. So, und jetzt im Gleichschritt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Aber ich glaube, du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Was hast du eigentlich gegen die Bälle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Ihr nehmt mich wohl nicht so richtig ernst, wa? Ich kann euch so nicht reinlassen. Ihr habt sie doch nicht mehr. Bom, estamos de volta. E o Paulinho falava da experiência dele como estudante de escola pública em São Paulo. Eu também estudei em escola pública em São Paulo, mas no meu tempo, a escola pública era para poucos. E para entrar na escola pública era muito difícil, era muito complicado. Você tinha que fazer exame, de exame, de exame. E os professores das escolas públicas eram os melhores, porque recebiam os melhores salários, porque estavam muito bem, eram poucos alunos, não tinha essa maratona que tem hoje. A vida do professor hoje, né, Creus, é uma coisa complicada, não é? Além de ser complicada, eles também sabem aonde ganhar mais. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu era secretária, foi muito interessante, né? Quando a gente melhorou o plano de carreira e melhorou os salários, a gente sempre tinha, em média, para abrindo 200, 300 vagas, a gente tinha 5.000 inscritos, mais ou menos, em cada concurso em São Bernardo.
Quando a gente melhorou o salário e melhorou a carreira, no último concurso que nós fizemos, tinham 16 mil inscritos. Então, você tem como, né, quando você reconhece, quando paga bem, quando dá condição de trabalho, a gente tinha um limite de 25 alunos por turma, tem uma série de políticas que são decisões políticas para a política pública. Eu acho que isso é muito importante, né? É possível ter bons profissionais, é possível pagar bem, desde que você decida que vai fazer isso. Quando lá atrás foi decidido ter um piso, é porque professores em estados considerados ricos não ganhavam R$250 por mês. Então, tudo são decisões políticas. Você toma a decisão e isso impacta na qualidade. A gente sai de um IDEB de 4,9, no último ano de gestão a gente tinha um IDEB de 6,8, numa cidade, é o melhor IDEB de cidades com quase 1 milhão de habitantes. São escolhas. Essas escolhas custam, essas escolhas têm que fazer um esforço, e é isso que a gente tem que entender, né? O Paulo, quando fala, tem toda razão. Se você tem bons profissionais e eles não faltam, você tem uma sequência de trabalho que é possível dar bons resultados. É possível, sim. A gente não tem só ilhas de excelência na rede pública, a gente tem muito arquipélago. A questão é que são 180 mil escolas, então é claro que lá vão ter mais problemas, porque tem mais gente, porque tem uma série de coisas. Agora, o que a gente precisa é de políticas estáveis para a coisa funcionar. Né? Essa montanha-russa que a gente vive é golpe, é tira presidente, é bota presidente que não tem como prioridade a educação. Isso impacta, são políticas públicas que a decisão vem de cima. Né? Não sei, acho que o Paulo concorda comigo, né? Quando você tem um prefeito que reconhece, um governador que reconhece que a educação é importante e deixa os 25 para a educação, deixa os 30 para a educação, né? E não fica tentando negociar. A primeira vez que eu fui para Cuba, eu nunca esqueci, né? Quando você saía do aeroporto, estava escrito assim: nossos princípios são inegociáveis. Isso, para mim, é muito marcante. Um país como o Brasil, investir em educação tem que ser um princípio inegociável. Como é que agora a gente vai ter uma ajuda emergencial e não vincula dinheiro para a educação e para a saúde? Para mim, é o maior contrassenso do planeta. Onde vai precisar de recurso, eu abri mão, mas eu ajudei banco, né? Eu precisava ajudar banco. Claro. Agora, Elza, das 27 unidades da federação, todos pagam um piso salarial hoje? Não, nem todos os estados e nem todos os municípios. Mas são mais de 10 anos que nós instituímos o piso e ainda tem estado e município que não cumprem. Que não cumpre porque deveriam mudar os seus planos de carreira. A gente ainda tem estados grandes e ricos que tem tanta gratificação que até ultrapassa o piso. Só que a hora que o professor se aposenta, ele volta lá a ganhar R$700 por mês. Este é o problema. Quando foi criado o piso, a ideia era piso e carreira. Não é só salário. São as condições de trabalho mais a perspectiva de subir, né? De poder ganhar mais estando na sala de aula. Aqui no Brasil, é prêmio sair da sala e é castigo ficar na sala. E precisa ser o inverso. Bons planos de carreira reconhecem professor que fica na sala. Né? Tanto é que teve uma discussão que foi até parar no Supremo sobre aposentadoria especial. Tem gente que presta concurso, passa estágio probatório sem nenhum problema, termina o estágio probatório, começa a não poder ficar perto de criança, começa a ter problema, parará, mas quer aposentadoria aos 25 anos. Então, a gente tem que pensar nessas coisas quando você estabelece políticas públicas para uma ação que é tão importante. Se tem alguma coisa boa na pandemia, se é que tem, para mim, duas coisas vão ficar muito marcadas. O reconhecimento do SUS, que era o saco de pancada de todo mundo, né? Falar mal do SUS, e a questão do homeschooling. Tem um monte de gente que queria homeschooling que já voltou para trás. Quando tem que ficar lá com as crianças, né? E nesse processo, comece a entender o valor da escola. O valor da escola, o valor da escola como espaço de sociedade, de construção de ser humano,
né? Então, quem dera que a gente possa ter tirado alguma coisa boa e o reconhecimento do papel extraordinário que os professores têm na formação das crianças, né? E dos jovens, enfim, da nossa, né? Bom, então enterramos o homeschooling. E outra coisa que eu acho que foi para o espaço é essa história de educação à distância para criança. Isso realmente... Mas eu acho que a gente enterrou o homeschooling com questão da experiência, né? Mas ele continua muito vivo lá no Congresso Nacional. Na medida provisória de flexibilização dos dias letivos, né, para colocar em horas, já tem uma emenda lá e o governo federal tem um objetivo de passar isso, porque ele tem uma agenda ligada aos grupos religiosos, né? Acho que esse é o risco maior em relação ao homeschooling, não é nem a experiência, né? Porque a experiência realmente ela mostra que não dá certo, não faz sentido, né? Nenhum país, mas ele tem uma agenda religiosa muito forte, né? Grupos religiosos que patrocinam essa ideia, né? O homeschooling veio da cabeça da Damares, né? Não é só da Damares, não. Esse grupo ideológico, né? Imagina que escola é o lugar de... formação de guerrilheiros. Quem dera, né? Se a gente tivesse feito isso tão bem, a gente não estava nessa situação. Não fizemos tão bem assim, né? A doutrinação. Eu sempre digo que tudo que é demais faz mal. Demais para a esquerda ou da direita, sabe o que acontece? Eles acabam se encontrando, né? E esse é o problema, né? A gente tem que encontrar o caminho democrático que respeita a alternância de poder. Democracia é isso. E a escola é uma política pública, ela não é uma política de governo. Ela é uma política que precisa transcender as questões de governo, né? E lugares que a educação vai bem é porque estabeleceram políticas públicas de continuidade, independente de governo. Política pública séria é isso. É por isso que a gente brigou tanto para ter os royalties do petróleo, para ter uma série de coisas. Aí a gente vem e derruba tudo. Quer dizer, para nós, né? E domingo, quando eu fui na manifestação, eu fiquei muito dividida se eu ia ou se eu não ia, mas eu tinha que ir. Eu acho que, por mim, era importante eu ir. E para tentar fazer com que, numa vida só, eu não passe por duas ditaduras, né? Porque aos 58 anos eu já passei por uma. E quero muito não passar por outra. E a escola me ajudou muito nesse processo, né? Eu aprendi muito na escola, na universidade, que democracia é muito importante. E é na escola que a gente aprende isso também. É verdade. Ô, Paulo, já que nós estamos falando em democracia, como é que é esse ministro da Educação, essa criatura meiga que ocupa aquele prédio na Esplanada? Eu acho que a permanência do Weintraub no Ministério da Educação diz muito sobre o governo, né? Porque ele, de fato, não está muito preocupado com a agenda da educação, né? E isso não é nenhum juízo de valor, né? Na verdade, é a análise factual das ações do MEC e da postura do ministro, né? O ministro cumpre um papel ali basicamente ideológico dentro do governo, né? Isso até o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, já comentou de que ele faz um papel importante na guerra cultural, aí, né? Que eles chamam de guerra cultural. Então, o ministro, ele tá, e nesse momento, acho que é o momento mais extremo disso, né? Toda a atenção dele está voltada a todas essas polêmicas e investigações criminais de que ele está sendo alvo, né? O suposto racismo contra chineses, que já tem um inquérito no STF, e toda essa postura de agressões que ele leva nas redes sociais, e você não tem uma ação, você não tem nada que está sendo feito do MEC hoje em relação à educação básica para combater, enfim, o enfrentamento à pandemia, né? Então, você tem um ministro que ele praticamente todas as ações do Ministério, inclusive no ano passado, quando você não tinha pandemia, são de cunho ideológico, então sempre tem essa semana mesmo você teve uma medida provisória que caducou, que mudava o jeito de escolha de reitores. E aí, na sequência, ela caducou e 10 dias depois, o MEC reeditou uma coisa diferente, que é ainda mais interventora, que deixa na pandemia o MEC
nomear reitores pro tempore de uma maneira sem passar por processo nenhum seletivo dentro das universidades, né? Então, isso só um exemplo dentro das universidades, que é um alvo, né? As universidades são um alvo muito recorrente do ministro, que ele fala que é desperdício de dinheiro, que é um lugar de domínio da esquerda, que é um lugar onde associa o uso de drogas, enfim, faz todo um discurso que é extremamente ideológico, que fala ali para a base militante do governo, mas ele tem tido sucesso numa coisa, né? Ele está virando realmente uma pessoa conhecida nesse ambiente da direita, nesse ambiente ele conseguiu o sucesso pessoal, tanto é que ele também se incomoda muito quando as críticas são ou da imprensa ou de alguém, um comunicador, enfim, quando são críticas pessoais a ele. Quando as críticas são as políticas públicas, né, que é o foco que eu acho que a gente da imprensa especializada em educação tem que dar, que é o foco de criticar, avaliar e fiscalizar as políticas públicas de educação, ele não se importa muito em ter essas visões negativas. Ele fica realmente bastante incomodado quando a sua postura pessoal é questionada, né? E essa postura atrapalha muito o desenvolvimento da educação, né? Então, independente dele ter uma postura agressiva com jornalistas ou não, acho que se ele fosse dessa forma e a pasta da educação tivesse andamento, ele podia ser do jeito que ele quisesse, mas essa postura de falta de diálogo, ela é prejudicial para o ambiente educacional. Você está certo, até porque esse pessoal que chegou ao poder nessa última eleição, evangélicos, direitistas, etc., eles têm horror ao conhecimento e, consequentemente, eles têm horror ao ensino superior. Eles têm horror a isso. Não é à toa que eles defendem a plenitude da terra, são contra o criacionismo, são a favor do criacionismo, são contra o evolucionismo. São coisas que eu não sei, mas eu vou perguntar para a Creuza. A gente só tinha arrepios quando estávamos na universidade e imaginar que um dia alguém pudesse contestar Charles Darwin. E esses malucos contestam. Quer dizer, é um pesadelo que parece que não tem fim. Não tem fim. Quer dizer, é inacreditável, né? A capacidade de criar problema e de sair do foco essencial, né? Então, é tanta barbaridade que a gente acaba ficando anestesiado às vezes, né? Porque você ouve, você fala, não. Às vezes me contam alguma coisa, eu fico, não, gente. Aí eu vejo o vídeo, eu leio a matéria, porque tem coisas que são inimagináveis. E tudo isso para alguém que está à frente de uma das pastas mais importantes, com um dos maiores orçamentos da Esplanada e com tanta coisa para fazer. O difícil eu respeito a democracia e respeito o voto, mas está bem complicado, está bem complicado. Nós estamos numa situação tal que, quando se especulou que o Marcos Pontes podia sair da ciência e tecnologia e ir para a educação, eu achei que era uma luz, embora ele seja major da Força Aérea, mas ele saiu da Terra e viu que o planeta é redondo, pelo menos isso, né? Ele viu um cosmonauta, pelo menos isso. Porque, gente, que barbaridade que nós estamos, é uma coisa inacreditável. E ele cai ou não cai, Paulinho? Olha, hoje eu acho que ele não cai. O ministro, ele é muito próximo ao presidente, e o presidente gosta dele, ele acha que ele cumpre, que o Weintraub cumpre essa função, né, de ideológica. Então, até a eleição, eu acredito que ele fica e ele só sairia se ele quisesse, né? Acho que esse que é se ele quiser sair, ele sai. Acho que o Bolsonaro não vai pedir para que ele saia, até porque o FNDE, que é o grande caixa do MEC, aí, que tem a capacidade de investimento, de levar dinheiro aí para as redes, já está no centrão, né? Então a pasta já fica até um pouco sedutora aí para esse movimento de aproximação com o centro. Já que entregaram o FNDE, que é a solução, por que eu vou entregar o MEC, que é o problema, né? Exato, vai ficar só com o problema. Creuza? Oi? Eu estava dizendo que nós sabemos bem o que é isso, a importância do FNDE na educação, né? Que eu me lembre, né, Núzio, ele é o segundo ou terceiro orçamento da Esplanada, o FNDE.
e, além de tudo, ele tem uma capacidade, uma capilaridade que nenhum outro ministério tem. Vamos lembrar que a gente tem mais escola do que posto de saúde. Então, a capilaridade que o dinheiro do FNDE tem, a capacidade de mobilização e de moeda de troca, o que, para mim, como educador, é uma tristeza imensa, né? Porque, na verdade, a gente conseguiu transformar o MEC num órgão técnico, né? Os recursos vinham em cima de um planejamento estratégico que está lá ao par, foi muito difícil de implementar, mas que os gestores entenderam a importância. A gente ainda tem muitas coisas para fazer, mas avança muito, e eu me lembro que dos quase 3 mil municípios que tiveram o menor IDEB, no primeiro IDEB de 2005, quase 100% deles nunca tinha recebido recurso do MEC. Então, né, esse movimento de fazer chegar recurso a quem mais precisa, a gente começa a inverter de novo essa lógica e transforma o FNDE no balcão de negócio, e de negócio de política partidária, não de política pública. É muito difícil, é muito feio e vai atrapalhar muito coisas importantes que ainda precisavam ser feitas. Paulinho, e o IDEB? O INEP, quantos presidentes teve esse ano? O INEP, eu acho que ele está no 4º ou 5º presidente, né? Esse presidente ficou, né? Já está há um tempo aí, se consolidou, mas você teve primeiro o Marcos Vinícius, depois você teve um delegado que saiu rapidinho, aí depois ficou um tempão e várias diretorias ali ficaram sem ninguém. O INEP, ele tem uma sorte, o INEP, enfim, uma sorte, né? Mas é resultado da construção de ter uma equipe muito técnica, né? Então, você tem realmente uma equipe técnica que consegue fazer a máquina andar, e esse presidente, apesar de ser muito alinhado ao Weintraub, ele me parece que tem ouvido, tem criado ali um ambiente de diálogo interno junto com as equipes, tirando algumas decisões que são muito a cara do ministério lá, e ele cumpre, né? Mas realmente é um órgão que tem vivido, tem conseguido fazer por conta dessa equipe técnica que é muito qualificada, né? Eu costumava dizer que o FNDE era o coração da educação e o INEP era o cérebro, né? Porque estava tudo lá, né, Creuza? Exatamente. E o Paulo lembrou bem, eles têm funcionários que a gente chama funcionários de carreira, altamente qualificados, porque tem um plano de carreira muito bom, né? Porque ao longo do processo todo dos governos mais progressistas, né? Eles foram avançando num plano de carreira muito importante, e é o que tem conseguido salvar um pouco algumas questões. Mas também isso está sendo minado, né? Eu estou muito curiosa, a gente já tem os resultados do IDEB desse ano, né? As correções já foram feitas, os municípios e os estados já foram lá instados a corrigir alguma questão de número e tal que possa impactar a IDEB, e vamos ver que hora eles vão soltar isso, né? Ah, depende, porque esse ano é ano eleitoral, né? E municipal, né? Vai ser uma crise. E o Enem, hein, gente? O que vocês acham? Vão adiar, não vão adiar? Vão fazer? Que confusão também. É uma insegurança enorme. Essa semana eles soltaram... O ministro demorou muito a decidir, a responder ao anseio das redes estaduais a adiar, né? Aí depois quando o Congresso já estava na iminência de atropelar o governo federal, eles decidiram anunciar o adiamento, e agora colocaram uma consulta pública com datas entre novembro e dezembro, e agora colocaram uma oportunidade de ser em maio. No mundo todo se adiou, né? O governo insistia em manter por uma questão também ideológica, de questão de criar uma disputa ali com os governadores. Não tinha motivação, porque o governo, mais uma vez, tem a competência, a capacidade e as ferramentas de articular com o sistema universitário, com as outras federais que usam o SISU, enfim. Poderia tranquilamente organizar o calendário, que era uma preocupação, para poder fazer um adiamento. Então, esperou, criou essa confusão, e agora está abrindo uma consulta aí para ouvir, a gente não sabe qual vai ser a transparência dessa consulta, mas para ouvir os inscritos,
para fazer o Enem aí, ou adiar já foi adiado, né? Mas ou vai fazer no final desse ano ou até maio do ano que vem. Hoje é o último dia para inscrição, né? Para pagar a inscrição, né? Ficou 6 milhões. Até que teve um número grande de inscritos, né? Eu esperava que ia ter um número menor, até por conta das escolas todas fechadas e tal. 6 milhões, Paulo? Agora vai vir um número certo com o pagamento das inscrições. Né? Eu sei como é isso. Bom, a gente está terminando o programa, mas eu queria encerrar pedindo para cada um de vocês que me dissessem como é que nós vamos sair dessa crise. Creuza, como é que a educação vai sair? Como é que as redes municipais vão resolver esse problema? Amanhã acabou a pandemia, e aí? Ninguém tem essa resposta para você. Eu tenho trabalhado com muitas redes e a gente está tentando organizar. Isso porque não há um protocolo de saúde ainda. Está aí de novo, o Ministério da Saúde tem que fazer um protocolo. Não pode ser cada um faz o seu. Não pode ser assim, né? Você tem que ter políticas indutoras e cada estado e município vão adequar. Mas tem coisas sob a responsabilidade que quem fizer isso sozinho pode errar e pode ser cobrado pelas consequências. Então, a gente tem que ter um protocolo. Não há um jeito certo ou errado. Nós temos um município nesse país que não teve nenhum caso. Em compensação, a cidade de São Paulo tem o maior número de mortos, enfim. Então, nós vamos ter que ter soluções diferentes e a educação precisa voltar, né? Até por uma questão econômica, Núzio. As pessoas, para voltar a trabalhar, a escola não é só um lugar para produção de conhecimento nesse país, não. É onde as crianças comem, é onde as famílias podem deixar para ir trabalhar, tem uma série de outras funções sociais. Então, eu não consigo, meu amigo, te dar uma resposta, porque não há uma saída única. E aí, Paulinho, você vê alguma saída? Olha, eu acho que a perspectiva é muito preocupante. Não só, acho que tudo que a Cleusa comentou é importantíssimo desse protocolo, que seja comum, que seja orientado, principalmente para orientar quem tem menos competência, capacidade técnica, né, os municípios pequenos. Mas eu acho que a projeção de queda de arrecadação e de esforço com a saúde, em que vai faltar recurso, eu acho que a perspectiva é de quase e para os próximos anos. Para encerrar o programa de hoje, eu achei uma joia na internet e selecionei um trecho do depoimento do grande americano Paul Robeson na Comissão McCarthy, aquela hedionda, em 1956. Faz 64 anos, mas poderia ter sido ontem. O discurso continua atualíssimo. Olha só. Boa noite, gente. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, obrigado. Tchau, gente. The other reason I'm here today, again, from the State Department and from the record of the Court of Appeals, is that when I am abroad, I speak out against injustices against the Negro people in this land. That is why I'm here. I'm not being tried for whether I'm a communist. I'm being tried for fighting for the rights of my people, who are still second-class citizens in this country, in this United States of America. My mother was born in your state, and my mother was a Quaker. My ancestors, in the time of Washington, baked bread for George Washington's troops when they crossed the Delaware. My father was a slave. I stand here struggling for the rights of my people to be full citizens in this country. And we are not. We are not in Mississippi. We are not in Montgomery, Alabama. We are not in Washington. We are nowhere. And that is why I'm here today. You want to shut up every Negro who has the courage to stand up and fight for the rights of his people, for the rights of workers. And I have been on many a picket line for the steel workers too. And that is why I'm here today.